Vamos para a parte 2 agora da interpretação de Isaías 19. Então vamos lá. Nós paramos no verso 2 e agora vamos prosseguir a partir do verso 3, que diz: O espírito dos egípcios se esvanecerá dentro deles, e eu anularei o seu conselho, eles consultarão seus ídolos, os seus encantadores, necromantes e feiticeiros. Quando Deus começou a executar juízo nesse contexto aqui, ou seja, no contexto escatológico que nós estamos tratando, você vai perceber que nenhum sábio, nenhum feiticeiro dentro do Egito poderia fazer alguma coisa. E isso é um acontecimento que Deus faz também no Apocalipse, onde ele começa a destruir os falsos profetas pela pregação dos verdadeiros profetas. Porque é assim que se distingue um profeta verdadeiro de um profeta falso, com poder, sinais e maravilhas. Foi assim que Cristo enviou os seus apóstolos e é assim que a igreja manifesta o verdadeiro poder de Deus aos homens. Agora, olhe o interessante que é apresentado no verso 4. Eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E a partir do verso 5 a mais ou menos o verso 13, você vai ver que pela mão desse rei feroz, que Deus está entregando o Egito, eles vão passar por seca, destruição, vão passar por fome, por escassez de muitas coisas e por grande tristeza. Então você perceba que é um contexto onde um rei vai começar a executar juízo sobre o Egito. E eles vão ter o perecimento de muitas coisas. Eles vão ter a escassez de vestes, de fome e de água. Até o próprio rio Nilo, nesse contexto aqui, vai ser secado. E é uma tipologia de escassez. E nesse contexto histórico, o rei que executou juízo contra os egípcios era o rei da Assíria. E no livro de Naum, nós vamos perceber que o anticristo, o príncipe futuro, que vai contra o povo de Deus de forma escatológica, ele é chamado de o rei assírio, ou assírio. Então nós percebemos que um dos títulos para o último reino também é o reino da Assíria, aquele reino que ele sai da morte e ressuscita na sétima cabeça. Então, por este fato, nós vamos perceber que o anticristo ele vai começar a destruir todas as nações. Ele vai começar a conquistar todas as nações. E no contexto do fim, haverá juízo pela pregação das testemunhas, haverá trombetas, haverá selos, e nós vamos perceber que o mundo vai estar abalado. E o mundo vai ter escassez de tudo, até que se imponha uma marca. E isso é na metade da semana. Então, vamos aqui prosseguir. Quando nós vamos, se nós sabemos que do verso 3 ao do verso 4 ao verso 13 é tratado sobre essa escassez, sobre essa tristeza causada por esse acontecimento de juízo e do rei Nico, nós vamos perceber que o verso 14, o Senhor vai dizer o seguinte, ó, o Senhor derramou no coração deles, ou seja, dos egípcios, contexto do fim, ou seja, o Egito representando todo mundo, um espírito estonteante. E eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia ao seu vômito. E é muito interessante porque Deus está usando um texto que foi lançado na profecia de Jeremias, no capítulo 25, quando Jeremias está dando o cálice da ira do Senhor a todas as nações. E no verso 17, o verso 27 do capítulo 25 diz: Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebam e embebedai-vos e vomitai. Caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que estou enviando para o meio de vós. E se vocês recusarem receber o cálice da mão do Senhor para beber, então lhes será dito, assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês terão que beber. Então esse cálice estonteante é um espírito também de engano, é um espírito de falsa profecia, de falsa sabedoria. Por isso que a mente dos sábios do Egito, dos feiticeiros, vão estar cheios desse espírito. E é um espírito que ele tem uma falsa sabedoria. Eles não conseguem compreender as coisas. E todos esses sábios dão conselho aos príncipes, aos líderes do Egito. E, consequentemente, tudo que eles vomitam é a sua falsa sabedoria. Porque quando o homem está muito embriagado, e nessa tipologia a embriaguez vem por esse espírito estonteante, ele não tem discernimento. E tudo o que o homem se embriaga, ele vomita. E o que ele vomita é a falsa sabedoria que Deus colocou neles, lhe dando uma cegueira espiritual. E lá vem, né? Verso 15. Não aproveitará o Egito a obra que possa fazer nem pela cauda, nem pela cabeça, nem pela palma ou pelo junco. O verso 15 está tratando que
os líderes eram tratados como cabeça, cauda, palma e junco. E você vai perceber que nenhum deles, nenhum dos líderes, nenhum dos sábios, dos feiticeiros, que é tratado lá no verso 3, eles vão poder fazer alguma coisa para retirar esse juízo de Deus. E olha só que interessante, quando nós vamos chegar no verso 16, vai dizer que os egípcios serão como mulheres com medo, que é uma tipologia do tempo do fim. Quando chega no verso 17, diz que a terra de Judá será um espanto para o Egito. E todo aquele que dela se lembrar, se encherá de pavor por causa do propósito que o Senhor dos Exércitos determinou contra eles. Historicamente, o texto está dizendo que Isaías lança uma profecia de Jerusalém, e Jerusalém é da terra de Judá. Essa profecia de juízo vai cair contra os egípcios por meio do rei da Síria. E quando isso acontecer, eles vão se lembrar da profecia, porque diz que eles vão se lembrar do propósito que o Senhor fez contra eles, e eles vão temer grandemente o Judá. Só que em uma questão escatológica, esse texto aqui aponta para uma coisa. Nós vamos perceber que Miqueias 7 vai dizer que as nações vão conhecer e vão temer o povo de Israel quando eles verem todas as maravilhas e os sinais que Deus fará por meio deles, como se fez no tempo do Egito. Então você percebe que a terra de Judá aqui, ela fala também de uma profecia dentro de Jerusalém. Porque Apocalipse 19 diz que as duas testemunhas estarão dentro de Jerusalém profetizando. E essas profecias são de selos, trombetas, ais e por aí vai. Então nós vamos perceber que quando todas as nações estiverem recebendo essa profecia, eles vão temer aquelas duas testemunhas que estão profetizando dentro de Judá, dentro de Jerusalém. E também isto é uma figura metafórica para todas as nações, porque as duas testemunhas não irão somente profetizar dentro de Jerusalém, literal, que existe hoje, mas também profetizarão lá. E aí, nós vamos para mais uma parte para explicar esse capítulo 19, tá bom?